Muito barulho por nada. Histórias de Shakespeare, Companhia das Letrinhas. Na casa de Leonato, governador de Messina, um grande alvoroço se armava. O velho amigo do governador, Dom Pedro, príncipe de Aragão, e vários de seus capitães haviam se hospedado ali meses antes, a caminho da guerra. Tendo vencido as batalhas com folga, na volta o príncipe decidira fazer uma nova visita. Pouco antes da chegada de Dom Pedro, duas adoráveis jovens acorriam ao pátio principal da casa do governador. Uma delas era Ero, filha única de Leonato, e a outra, sua prima Beatriz. Embora mais unidas que irmãs, pouco tinham em comum. Olhos azuis e inocentes da morena Ero combinavam com sua graça e delicadeza. Beatriz tinha cabelos claros e língua tão ou mais afiada que sua mente. O senhor Cláudio lutou muito bem, é a opinião geral. Beatriz comentou com a prima enquanto desciam as escadas. Você mostrou grande simpatia por ele da última vez que ele esteve aqui, não foi? Assim como você pelo senhor Benedito, disse Ero corando. Beatriz virou os olhos. Benedito é o homem mais irritante que conheci. Por quê? Perguntou Ero. Por ele ser tão esperto quanto você? Porque ele acha que é tão esperto quanto eu, Beatriz resmungou. Se vivesse de sua esperteza, morreria de fome. Ero e Beatriz chegaram ao pátio e pararam ao lado de Leonato, enquanto a comitiva do príncipe atravessava os portões e desarreava. Dom Pedro estava ao lado de Cláudio, cujos cachos castanhos brilhavam à luz do sol, e de Benedito, que trazia nos lábios o sorriso cínico de sempre. Atrás deles vinham Dom João, meio-irmão do príncipe, com seu criado Boráquio. Após abraçar Leonato, Dom Pedro fitou Ero com admiração. Você cresceu tanto desde que parti, exclamou. Ero, de olhos fixos em Cláudio, que retribuía o olhar, não respondeu. Ou teremos nós diminuído, senhor? Gracejou Benedito. Talvez nossas pesadas armaduras tenham nos amassado. Por que tanta infantilidade, Benedito? Ninguém o ouve, Beatriz contestou rispidamente. Benedito curvou-se diante dela com escárnio. Ah, senhora Beatriz, o desprezo de sempre. Isso não surpreende, disse Beatriz. Quando estou com você, tenho muito que desprezar. Ela então se virou e seguiu Dom Pedro e seu tio até a casa. Benedito cutucou Cláudio. Pobre do homem que se casar com ela, hein, Cláudio? Ele riu. Cláudio? Cláudio estava de olhos vidrados. Você viu Ero? Falou baixinho. Sim, linda garota, não tanto quanto sua prima, mas... Ero é a pessoa mais linda do mundo, Cláudio suspirou. Benedito examinou o amigo com mais atenção. Você não está apaixonado, está? Perdidamente, Cláudio cantarolou. Ah, zombou Benedito. Só faltava me dizer que quer se casar com Ero. Se não o fizer, nunca mais serei feliz, disse Cláudio melancólico. Dom Pedro surgiu à porta. Por que demora? Perguntou ele. Cláudio está apaixonado por Ero e quer se casar com ela, declarou Benedito. Senhor, no dia que eu vir que desejo me casar, ponha-me de alvo para as flechas.
É verdade, Cláudio? Perguntou o príncipe. Sim, disse Cláudio. Antes não havia notado Ero, porque só conseguia pensar na guerra. Mas agora que vi sua beleza, não posso viver sem ela. O que devo fazer, senhor? Dom Pedro pousou a mão sobre o ombro de Cláudio. Deixe isso comigo, disse. Leonato realizará um baile de máscaras hoje à noite. Dançarei com Ero para explicar-lhe seus sentimentos. Se ela sentir o mesmo, pedirei a Leonato a mão dela em seu nome. Cláudio ficou radiante. Benedito deu um pequeno resmungo. Naquela noite, o salão da casa do governador era um turbilhão de música e danças. Na ponta dos pés, Cláudio observava ansioso enquanto Dom Pedro e Ero deslizavam pelo tablado. Do outro lado da sala, Benedito, com máscara de lebre, conversava com Beatriz, cuja máscara lembrava uma cara de coruja. Benedito adotara um sotaque estranho para proteger sua identidade. Beatriz sabia muito bem quem era, mas fingiu que não. Por que não me disse seu nome, estranho? Implorou ela. Perdoe-me, mas não, respondeu Benedito. Você é tão irritante quanto o senhor Benedito, resmungou Beatriz. Senhor Benedito? Indagou Benedito. Quem é ele? É o bufão do príncipe, o mais tolo dos imbecis, disse Beatriz. Riem mais pelas suas costas do que de suas piadas. Se encontrá-lo, contarei o que você está dizendo, respondeu Benedito. Sim, por favor, concordou Beatriz, saindo por entre os casais dançantes. Benedito sentiu-se melindrado. Então é essa a opinião que ela tem de mim, pensou. Um bufão, tolo e imbecil. Franziu as sobrancelhas, perplexo. Mas por que deveria me importar com o que Beatriz pensa de mim? Perguntou-se. Um não consegue aguentar o outro. Ou conseguiríamos? Nesse momento, Dom Pedro apresentava Ero a Cláudio e Leonato observava com um sorriso de aprovação. A donzela está convencida e conquistada, disse o príncipe. Estarão casados na capela da família depois de amanhã, declarou Leonato. Essas palavras foram ouvidas por um homem de máscara de raposa. Meu mestre precisa saber disso, pensou o homem, enfiando-se na multidão. Era Boráquio, o criado de Dom João. Quando Dom Pedro ergueu o cálice de vinho para fazer um brinde a Ero e Cláudio, Benedito estava a seu lado. Ele havia retirado a máscara, revelando um rosto melancólico. Celebre conosco, Benedito, Dom Pedro instou. Perdoe-me, senhor, mas estou sem ânimo, disse Benedito. Pretendo fugir da senhora Beatriz. Estou farto dela nesta noite. Dom Pedro sorriu quando Benedito lhe virou as costas. Que casal daria Benedito e Beatriz? O príncipe disse. Leonato deu uma gargalhada. Um levaria o outro à loucura em uma semana. Suspeito que eles tenham mais afeto entre si do que imaginam, comentou Dom Pedro. Se convencermos Benedito de que Beatriz é apaixonada por ele e Beatriz de que Benedito a ama, a natureza fará o restante. Mas como os convenceremos, senhor? Perguntou Cláudio. Dom Pedro baixou a voz e os outros amontoaram-se à sua volta como se conspirassem. Boráquio encontrou Dom João escondido em seu quarto. Devia ter ido ao baile, senhor, disse Boráquio. Dom João zangou-se.
Ficar observando o príncipe ser paparicado iria me deixar doente. Só porque nosso pai casou-se com a mãe dele e não com a minha, ele governa e eu sirvo. Não ouso desafiá-lo, mas se houvesse uma forma de ferir a ele e seus bajuladores... Talvez eu saiba um modo, senhor. Boráquio riu malicioso. Ouvi dizer que a senhora Ero irá se casar com o senhor Cláudio. Ouvi também que a camareira dela, Margarida, tem interesse em mim. Isso me deu uma ideia. Que ideia? Perguntou Dom João. Boráquio lhe respondeu, e o que ele disse fez nascer um sorriso cruel nos lábios de seu mestre. Na manhã seguinte, Benedito passeava perdido em pensamentos pelos jardins do governador. Por que o amor deixa as pessoas tolas? Refletia. Alguns dias atrás, Cláudio era um soldado corajoso, agora é um cachorro babão. Seria preciso uma mulher especial para conquistar meu amor. Linda, sábia, esperta, abastada. Onde encontrarei alguém assim? Benedito seguia pelo caminho entre duas sebes, até que ouviu à sua esquerda, do outro lado dos arbustos, Dom Pedro conversando com Leonato e Cláudia. O assunto da conversa fez Benedito parar ali mesmo, mas a sebe impedia que ele visse o brilho nos olhos dos homens enquanto falavam. Então, sua sobrinha Beatriz ama Benedito? Perguntou Dom Pedro. A ponto de distrair-se, senhor, Leonato respondeu. É de dar pena ouvi-la à noite sussurrando seu nome e chorando. Mas ela se comporta como se detestasse Benedito, disse Cláudia. Dissimulação, Leonato garantiu-lhe. Ela sabe que se Benedito descobrir que ela o ama, ele fará troça. Para evitar tal humilhação, ela esconde o coração partido. Deveria eu falar com Benedito e dizer-lhe para ser gentil com ela? Inquiriu Dom Pedro. Não sei o que seria melhor, senhor, Leonato segredou-lhe. Temo que a paixão de Beatriz por Benedito possa vir a enlouquecê-la. Os três homens suspiraram com... Vamos entrar, disse Dom Pedro. Talvez tenhamos uma ideia durante o jantar. Benedito caminhou durante alguns minutos segurando o queixo, enquanto sua mente encrespava-se. Beatriz me ama, pensava. Pobre garota, não posso ficar parado vendo-a sofrer. Ela tem que ser salva. É a única salvação, é conquistá-la. Benedito? Surgiu uma voz. Benedito virou-se e encontrou Beatriz atrás de si. Buscou em seu rosto sinais do amor secreto. O príncipe enviou-me para convidá-lo para o jantar, disse Beatriz. Não foi ideia minha. Não me importo se você vai jantar ou passar fome. Obrigada por dar-se ao trabalho de me encontrar, disse Benedito. Se tivesse sido trabalhoso, não teria me dado ao esforço. Beatriz reagiu com rispidez. Virou-se abruptamente e saiu enfurecida. Se tivesse sido trabalhoso, não teria me dado esforço. Benedito repetiu suavemente. Há um significado oculto nessas palavras. Ela me ama com toda certeza. Não lhe ocorreu perguntar-se por que se sentia tão contente. No caminho de volta à casa,
Beatriz notou Ero e sua criada Úrsula sentadas à beira de uma fonte rodeada por estátuas em pedestais. Beatriz foi juntar-se a elas, mas escondeu-se atrás da estátua mais próxima quando ouviu Úrsula exclamar: "O senhor Benedito? Apaixonado pela senhora Beatriz?" "Foi Dom Pedro quem me contou", disse Ero. "Ele pediu que eu contasse a Beatriz, mas me neguei. Ela nunca retribuiria o amor de Benedito." "Por que não?" perguntou Úrsula. "Ele é um rapaz vistoso." "Beatriz é fria e orgulhosa demais para render-se a qualquer homem", disse Ero. "Se soubesse disso, Benedito lhe seria motivo de riso, não importa quão doente de amor ele estivesse." "É verdade", Úrsula concordou. "É melhor para o pobre homem morrer de amor que pelo açoite da língua de Beatriz." Os olhos de Beatriz arregalaram-se. "Fria e orgulhosa? Eu?" pensou. "Mostrarei a elas quanto estão erradas. Salvarei a vida de Benedito amando-o. Oh, não morra, querido Benedito." Ela nunca havia pensado em Benedito como querido. Tarde daquela noite, Dom Pedro respondeu a uma batida na porta e viu-se diante de seu meio-irmão. "O que foi?" perguntou Dom Pedro. "Acorde seu amigo Cláudio", disse Dom João. "Tenho algo para mostrar a ele." "A esta hora?" Dom João confirmou com a cabeça. "Se eu lhe dissesse, não acreditaria em mim nem em você", afirmou inflexível. "Vocês mesmos têm de ver." Na manhã do casamento, todos os servos de Leonato reuniram-se na frente da capela da família. Ero estava radiante em seu vestido. Cláudio e Dom Pedro pareciam inquietos em suas roupas de oficiais. Benedito e Beatriz não paravam de se olhar e sorrir. O padre da família, Frei Francisco, ergueu as mãos pedindo silêncio. "Amigos", ele disse, "se alguém conhece motivo pelo qual este homem e esta mulher não deveriam se casar..." "Eu sei de um motivo", Cláudio interrompeu, apontando para ela. "Ela é desonrosa. Ontem à noite a vi com outro homem." "Você está enganado", gritou Leonato. "Não é engano, velho amigo", disse Dom Pedro. "Também a vi. Estava na sacada do quarto dela beijando Boráquio, o servo de Dom Cláudio. Cláudio e eu não podemos mais ficar nesta casa." Sem nenhum ruído, Ero desmaiou, caindo nos braços do pai. Beatriz e Benedito correram a auxiliá-la, enquanto um reboliço se armava entre os servos. Dom Pedro e Cláudio marcharam em compasso pelo tumulto. Leonato tinha olhar pasmado. "Será verdade?" murmurava ele. "Não, era inocente", gritou Beatriz. "É claro que é", disse Benedito. "Isso foi tramado por Dom João para ofender o amigo do príncipe." Frei Francisco agachou-se para conversar serenamente com Leonato. "Senhor, aceite o meu conselho. Peça a eles que levem sua filha ao quarto e anuncie que ela está morta. Cláudio terá compaixão e a compaixão reacenderá memórias de amor. Após algumas semanas, quando ela estiver recuperada..." "Cláudio não a merece", rosnou Beatriz. "Ele deveria ser punido." Tomada pela emoção, ela correu para dentro da capela com Benedito ao seu lado. Beatriz pôs-se diante do altar, com lágrimas correndo pelo rosto.
Se eu fosse um homem, faria Cláudio sofrer pelo que fez, ela declarou. Nada amo mais no mundo do que você, Beatriz. Não suporto vê-la tão triste, disse Benedito. Faria qualquer coisa para confortá-la. Beatriz encarou-o por entre as lágrimas. Então vá até Cláudio, diga a ele que Ero morreu e desafie-o para um duelo, disse ela feroz. Dom Pedro e Cláudio estavam tirando os cavalos do estábulo quando Benedito os encontrou. Ignorou saudações, pegou Cláudio pelo pescoço e empurrou-o contra a porta do estábulo. Ero morreu, sibilou. Suas acusações custaram a vida de uma moça inocente. Diga a hora e lugar, e lutaremos com as armas que você escolher. Ele soltou Cláudio, que olhava confuso para Dom Pedro. Ero morta? Sussurrou. Gritos de impropérios fizeram com que os 3 homens virassem a cabeça. Boráquio, com as mãos amarradas às costas, estava sendo levado à casa do governador pelo guarda do palácio. O que é isso, guarda? Perguntou Dom Pedro. Prendi este vilão em uma estalagem, respondeu ele. Estava bêbado e gabava-se de ter enganado você e o senhor Cláudio. Boráquio deixou pender a cabeça. A mulher com quem me viram ontem à noite era a camareira da senhora Ero, Margarida, que estava vestida com as roupas velhas de sua patroa, admitiu. Dom João pagou para que eu fizesse isso. Onde está Dom João? Perguntou Dom Pedro. Partiu ao raiar do dia, disse Boráquio. Não sei para onde se dirigiu. Ele será caçado, jurou Dom Pedro. Cláudio caiu de joelhos e cobriu o rosto com as mãos. Era inocente e eu a matei, falava entre soluços. Naquela noite fez-se o velório de Ero. Horas depois, Cláudio e Leonato conversaram. Como poderia ter seu perdão, disse Cláudio. Nada trará Ero de volta, mas existe algo que você pode fazer, alegou Leonato. Um parente distante está ansioso para que sua filha se case com um nobre. É uma garota adorável, tal como a minha fiel e falecida filha. Poderia desposá-la? Impedido de falar pelas lágrimas, Cláudio apenas concordou com a cabeça. E assim, na manhã seguinte, Cláudio foi mais uma vez à capela para casar-se. Encontrou Leonato, Dom Pedro, Frei Francisco, Benedito e Beatriz. Estes 2 de braços dados. Onde está minha noiva? Perguntou Cláudio. Ero surgiu da capela. Aqui, disse ela. Dom Pedro respirou fundo. Seria esta mesma Ero que faleceu? Interrogou-se em voz alta. Ela só esteve morta enquanto sua inocência esteve em dúvida, senhor, disse Leonato. Os olhos de Cláudio brilhavam de amor e admiração. Ero, disse ofegante. Tenha mais cuidado com ela desta vez, Cláudio, ou terei de desafiá-la novamente, advertiu Benedito, virando-se para o frei. Haverá outra sala para outro casal na sua capela? Pedi a mão de Beatriz em casamento na noite passada e ela surpreendeu-me ao dizer sim. Dom Pedro riu. Devo colocá-lo de alvo para as flechas, Benedito? Caçoou Dom Pedro. Já sou um alvo, senhor, concluiu Benedito com um largo sorriso. E todas as flechas que me atingiram vieram de Cupido.